Fala galera, vamos pro bloco Recapitulando Animes, e no vídeo de hoje estaremos contando uma história do filme Kizumo Monogatari. O filme se passa em um mundo onde existem criaturas sobrenaturais entre os humanos. No início do filme é mostrado um card com as datas de 26 de março a 7 de abril, e em seguida aparece o personagem principal, Aragi Koyomi, respirando pesadamente e com presas afiadas que podem ser vistas junto aos seus dentes. Ele encontra uma porta e abre, caminhando lentamente para fora em direção à varanda. Ele arregala os olhos e percebe que o lugar está cercado por corvos. E enquanto desce as escadas, observa os corvos que aparentemente o encaram. Ele anda um pouco mais, e quando as nuvens abrem no céu, a luz do sol atinge e todo o seu corpo entra em combustão. Ele corre gritando e cai do prédio. A cena muda de repente e voltamos para o dia 25 de março, com Koyomi andando pela rua. Ele para quando uma garota que está em frente dele tem sua saia varrida pelo vento, revelando sua calcinha. Típico fanservice de anime. Ambos ficam encabulados e Koyomi continua a olhar para a garota. Ela se aproxima dele e comenta como as saias são bastante inconvenientes. Eu já acho o contrário. Ele então começa a se afastar, mas a garota o persegue e diz que sabe seu nome. Para sua surpresa, ela diz a ele que estudam na mesma escola e começa a decifrar o significado no nome do prota. Ele também diz o nome dela de volta, que é Hanikawa Tsubasa. Tsubasa fica impressionada que ele a conhece, pois ela não acha que realmente se destaca dos outros alunos. Koyomi começa a se lembrar da época das provas finais no primeiro semestre do segundo ano, e como Tsubasa tinha uma pontuação perfeita em todas as matérias, com exceção de uma. Ela começa a provocá-lo, como se ele fosse um stalker, mas ele rapidamente se defende, dizendo que só sabia disso porque alguém tinha lhe contado. Além disso, Koyomi também diz a ela que ele não tem amigos, mas que Tsubasa é muito famosa. Tsubasa já não curte esse papinho, e diz então pra ele parar. Ela pergunta a Koyomi se ele acredita em vampiros. Pergunta meio do nada, né? Ela começa a contar a ele sobre uma lenda urbana de um vampiro em sua cidade, e que por causa disso as pessoas não deveriam sair nas ruas sozinhas à noite. Ela também diz a ele que o vampiro tem cabelos loiros e olhos que poderiam fazer qualquer um se congelar. Mas Koyomi é cético sobre todo esse boato e tenta encontrar uma explicação para isso. Tsubasa diz que também acha que é apenas um boato, mas se o vampiro fosse real, ela gostaria de conhecê-lo, pois tem interesse em criaturas sobrenaturais. Tsubasa então pede desculpas por tagarelar sobre coisas que não fazem sentido algum, e então pergunta por que ele não tem amigos. Ele diz a ela que os vê como uma fraqueza, dizendo que seria afetado por qualquer coisa que acontecesse com seus amigos, e ele não quer essa responsabilidade. Certeza que é alguém traumatizado e que pegou raivinha de amizade. Tsubasa então diz a ele que ter amigos pode sim ser algo divertido, mas ele diz que ver seus amigos felizes só o deixaria com ciúmes. Putz, além de traumatizado, esse prota tem um ego muito tosco. Continuando a conversa, Tsubasa diz a ele que estava indo para a biblioteca e perguntou se gostaria de ir junto com ela. Ele pergunta por quê e ela diz que ia estudar. Óbvio, né, moleque? O que japonês faz na biblioteca? Ele recusa o convite, dizendo que não é um aluno aplicado e que ficaria grato se conseguisse se formar no final do ano. Tsubasa então pega o telefone de Koyomi e lhe dá seu número de telefone e e-mail. Koyomi observa sair até que ela desaparece na esquina da rua. Ao voltar para casa, onde está sozinho e sem nada para fazer, começa a ter uns pensamentos obscenos sobre Tsubasa, como qualquer adolescente normal. Ao se sentir excitado, resolve então dar uma passadinha na loja da cidade para comprar aquela revista 18+. Ele então olha para o e-mail e o número de telefone de Tsubasa antes de suspirar e guardar o seu telefone no bolso. O cara já apaixonou assim no encontro, velho? E de repente, todas as luzes da cidade se apagam para a surpresa de Koyomi. Ele chega no metrô onde encontra respingos de sangue que fazem uma trilha para o subsolo. Ele, seguindo a trilha, assim que as luzes acendem, vê uma grande mancha de sangue na parede da estação. Quando ele chega no fim da trilha, encontra uma mulher com uma poça de sangue embaixo dela e tem um ataque de pânico. A mulher clama por sua ajuda e, ao se aproximar dela, ele pergunta se ela precisa de uma ambulância e a levanta antes de descobrir que seus membros foram cortados. Ela está precisando de um coveiro, velho, isso sim. No susto, ele a joga para trás em estado de choque e começa a discar seu telefone enquanto suas mãos tremem. Ela então diz a ele que não precisa de uma ambulância, mas precisa do sangue de Koyomi. Koyomi então se lembra do boato de Tsubasa, que disse anteriormente que uma vampira loira vagava pela cidade à noite. Essa mulher na poça de sangue se apresenta como Killshot Heart Thunderblade e diz a ele que é uma vampira e que precisa de sangue para se regenerar. Koyomi diz que achava que vampiros eram imortais, mas ela diz que não pode se regenerar por causa do volume de sangue perdido. Killshot ainda diz a Koyomi que ele deveria se sentir honrado por ajudá-la e que precisaria de todo o seu sangue para permanecer viva. O prota começa a entrar em estado de pânico e a tremer, e pensa em fugir. Eu já teria corrido de cagaço muito antes, mano. Ele começa a se recuar e Killshot começa a se despedaçar. Ela se debate no chão, espirrando sangue pra tudo quanto é lado, implorando pra que ele a ajude.
se rastejando em direção a Kiyomi. Lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto e se transformam em sangue. Kiyomi grita de medo e sobe as escadas correndo. E ao parar de correr, ele se senta enquanto começa a ter dúvidas sobre se deveria ajudar ela ou não. Ele entra em um monólogo argumentando consigo mesmo que não precisaria ajudá-la e que ela é uma vampira, mas Kiyomi eventualmente retorna ao local. Isso era óbvio, né, gente? Senão esse filme ia acabar e muito antes. Ele levanta a vampira e promete fazer o melhor em sua próxima vida, pois acha que morreria depois de ajudá-la. Ou seja, literalmente o cara decidiu cometer aquela palavra com S em menos de 5 minutos. Ela agradece enquanto morde o seu pescoço e Kiyomi eventualmente perde a consciência. Mais tarde, Kiyomi acorda e pensa que tudo foi um sonho. Ele então olha para o seu lado para encontrar uma Loli loirinha. Ele tenta acordá-la, mas não adianta. A mina tá no sono REM dos mais pesados. Ele resolve sair do local e retornamos ao evento da cena de introdução, enquanto Kiyomi está pegando fogo. A criança o alcança pulando do prédio alto enquanto ela pega fogo também. Ela arrasta Kiyomi de volta ao prédio e os dois param de queimar. Ela diz para ele não sair à luz do sol, e Kiyomi percebe que a criança é a vampira que ele ajudou antes. Ela revela que o transformou em um vampiro, tornando-o imortal. Quixote lembra que também nunca soube o nome dele, mas dá de ombros ao dizer que seu antigo nome não importa mais. Kiyomi pergunta onde eles estão, e ela diz que estão em uma escola preparatória abandonada. Ele então pergunta a ela por que agora tá com um corpo de criança, e não o corpão maduro que tinha anteriormente. Ela se sente até ofendida e pisa no pé dele antes de se afastar, e explica que o sangue de Kiyomi não foi suficiente para devolvê-la em sua forma original, então ela assumiu sua forma menor. Ela então diz a ele para acariciar sua cabeça para mostrar obediência. Ele a faz e acha até adorável. A garota é uma tsundere, mano. Ela então acrescenta que não o transformou intencionalmente em um vampiro, apenas que todo humano que é mordido por um vampiro se transforma em um. No final, para Quixote, essa situação de Kiyomi virar um vampiro também era vantajoso para ela, pois tinha um pedido de ajuda para fazer. Ele pergunta a ela se ainda pode se tornar um humano novamente, e ela diz que pode fazer isso acontecer. Quixote conta sobre os caçadores de vampiros que cortaram seus membros e ordena que Kiyomi recupere os 3 membros perdidos. Ela diz a ele que, se quisesse que ela o transformasse de volta em um humano, precisaria estar com 100% da sua força, e conseguir seus membros de volta seria o suficiente para tal. Mais tarde, naquela noite, Kiyomi encontra os caçadores de vampiros conversando entre si, enquanto outra pessoa observa no topo do prédio antes de pular e correr em direção a eles. Os caçadores de vampiros começam a atacar Kiyomi, mas são parados por essa pessoa misteriosa. O homem misterioso salva Kiyomi e o leva para um lugar seguro. Ele então diz o nome de Kiyomi, o que deixa o prota com uma pulga atrás da orelha. O homem diz a ele que vai levar Kiyomi para casa, o que deixa o prota ainda mais bolado. Kiyomi pergunta quem esse cara é, mas o homem não diz seu nome. Eles chegam de volta à escola e se reagrupam dentro da sala de aula. Quixote cumprimenta Kiyomi e se vira para o homem dizendo que ele parece familiar. Quixote então começa a discutir com Kiyomi sobre o que aconteceu, enquanto o homem misterioso fica sentado no fundo da sala de aula. Kiyomi diz que se os caçadores foram capazes de derrotar Quixote quando ela estava em seu poder total, então não havia como ele vencê-los. Ele também começa a se preocupar se os caçadores de vampiros poderiam encontrá-los em seu esconderijo. O homem misterioso garante que ele traçou um limite ao redor do prédio para mantê-los seguros, e aproveita a deixa da cena para se apresentar como Meme. LOL, Meme. Ele então continua dizendo que não gosta de realizar exorcismos, ao contrário dos caçadores de vampiros. Ele prefere ser um mediador entre os dois lados. No entanto, a oferta é válida apenas se Kiyomi concordar em pagar 2 milhões de ienes. Isso dá uns 100 mil reais na cotação atual. Desconfiada, Quixote pede exatamente como vai ser esse plano, mas ele não entra em detalhes, e apenas diz a ela que vai ajudar a negociar com eles, além de separar os 3 caçadores de vampiros para que eles possam recuperar os pedaços do corpo da Quixote. Ela fica convencida com o plano, e diz a Kiyomi para garantir os 2 milhões de ienes para a negociação. Ele até hesita no início, pois não tem tanto dinheiro guardado, mas acaba concordando. O cara vai tirar dinheiro de onde, mano? Rodando bolsinha? Enfim. Meme agradece expressando aquela risadinha marota do tipo enganei 2 manés, o que fecha basicamente esse primeiro capítulo da trilogia. E se curtiram esse vídeo, fiquem atentos para o próximo. Inscrevam-se e deixem um comentário qual anime que gostariam que a gente recapitulasse a seguir, beleza? Até mais!